A paz do Senhor a todos os alunos, muito bem-vindo aqui ao módulo de Teologia Sistemática 2 e dando continuidade ao nosso módulo, ao nosso curso. Hoje nós vamos ter a terceira aula de Teologia Sistemática 2, né, e que vai tratar sobre o Espírito no Velho Testamento, ok? Aí o capítulo é o Espírito do Velho Testamento, que é o capítulo 2, o Espírito no Velho Testamento. Bem, só deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que está muito... Isso. O Espírito é revelado no Velho Testamento de três maneiras, né? A primeira, como Espírito criativo ou cósmico, cujo o poder do universo e de todos os seres foram criados. A segunda maneira é como o espírito dinâmico do doador de poder. E a terceira, como o espírito regenerador, pela qual a natureza humana é transformada. Okay? Aí, o espírito criativo. Né? Aí, o espírito dinâmico produzindo o quê? Obreiro para Deus e pregadores. O espírito regenerador no Velho Testamento é operativo, mas sem ênfase. Em sua concepção representa uma bênção futura, em conexão com a vinda do Messias e exibindo características especiais. Aí do Espírito Criativo. O Espírito Criativo, né, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele pairava por cima da face das águas e participou da glória da criação. Aí Gênesis 1, 2, João 26, 13, Salmos 33, 6 e 104, 30. Como todos os alunos sabem, né, e devem todos pesquisar essa referência aqui. Eu não vou pesquisar aqui nem citar, senão a aula vai ficar muito longa. Ok? Todas as forças da natureza são apenas evidência da presença e operação do Espírito de Deus. Né? O Espírito Santo criou e sustenta o homem, Gênesis 2:7 e João 3:34. Toda pessoa, seja ou não servo de Deus, é sustentado pelo poder criativo do Espírito Santo de Deus. Deuteronômio 5:23 e aqui é só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei ali. Já vou ver aqui. Só um minutinho para corrigir. Aqui, ó. DN, desculpa, falei Deuteronômio, não é Deuteronômio, é Daniel mesmo. E aqui, tá, é Atos. Deixa eu corrigir aqui, viu? Atos. Atos 17 e 28, ok? Desculpa aí o erro, tá? Aí a gente vai corrigindo aqui como se fosse uma aula viva mesmo, né? Como bem disse. Aí o espírito dinâmico. O Espírito Criador criou o homem a fim de formar uma sociedade governada por Deus, reino de Deus. Depois que entrou o pecado e a sociedade humana foi organizada a parte de uma oposição à sua pessoa. A operação dinâmica do Espírito criou duas classes de ministros. Os obreiros para Deus, homens de ação, organizadores e executivos. Foi Josué, Omiel, José, Bezaleel. Okay? Moisés. Essa citação aqui do lado aqui é justamente onde é que é a referência
desses obreiros aqui, ok? Gedeão, Juízes 6:34, Jefté, Juízes 11:29, Sansão, Juízes de 13, 24 e 25 e Saul, 1 Samuel 10:6. Os oradores para Deus, profetas e mestres. Profeta era um orador para Deus, um que recebia a mensagem de Deus e as entregava ao povo. A palavra profeta indica inspiração originada de uma palavra que significa borbulhar. A maneira que chegava a inspiração mostra que era de repente e sobrenatural. Os profetas diziam que a origem de seu poder é Deus, que derramava do seu espírito, hoje aqui, espírito, e pôs seu espírito dentro deles. E também indicar a influência exercida sobre eles, diziam que estavam cheios do Espírito e falavam pelo Espírito, tomado pelo Espírito, e que o Espírito falava por meio deles. A maneira que chegava a inspiração mostrava que era de repente e sobrenatural. Os profetas diziam que a origem do seu poder é Deus e que derramava sobre o Espírito e do seu Espírito dentro deles. Quando um profeta profetizava, às vezes estava em estado conhecido como êxtase, estado em que a pessoa fica com a percepção acima do comum e introduzida num domínio espiritual. Okay? Para descrever a inspiração e o êxtase dos profetas, descrevem a experiência do Novo Testamento de ser cheio ou batizado com o Espírito Santo. Os profetas nem sempre profetizavam em estado estático. A expressão veio a palavra do Senhor. O profeta não exercia o dom à sua direção. A profecia não foi produzida por vontade do homem. 2 Pedro 1:21. O Espírito era um agente pessoal e, portanto, a inspiração era proveniente e da soberana vontade de Deus. Os profetas poderiam colocar-se em condições de receptividade ao Espírito, segundo a Reis 3:15, e os tempos de crise pedir a direção de Deus. Essa colocação de veio a palavra do Senhor é que no Antigo Testamento nunca se profetizou, e também no Novo Testamento, ou nessa época da dispensação da graça, nenhum profeta pode falar ou profetizar sem ser uma palavra dada do Senhor. Então, nesse caso, quando ele vê a palavra, assim diz o Senhor, é que realmente a palavra é dada pelo Senhor. E a profeta que hoje diz, assim digo eu. Não, você não diz nada, quem diz é o Senhor. Ok? No terceiro, o Espírito regenerado. A sua presença é registrada no Velho Testamento, mas não de uma forma acentuada. Seu derramamento é descrito principalmente como uma bênção futura, uma conexão com a vinda do Messias e com característica distinta. Operativo, mas não acentuado. O Espírito Santo, no Novo Testamento, é descrito como associado à transformação da natureza. Aí, Salmo 51:11. Davi ora a Deus para que o Espírito de Deus e a presença santificadora de Deus naquele Espírito que influenciava o caráter e não fosse tirado. No Velho Testamento, a ênfase está na operação dinâmica do Espírito, enquanto que no Novo Testamento a ênfase está sobre o seu poder santificador, o derramamento geral e uma bênção futura. O derramamento geral do Espírito, como fonte da santidade, é mencionado como um acontecimento futuro. Foi predito pelos profetas que falavam que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo numa medida sem precedentes.
né? Ezequiel 36, 25 a 29, Jeremias 31, 34. Jeová purificaria os corações do povo, poria o seu espírito dentro deles e escreveria a sua lei em seu interior. Joel 2:28. Nesses dias o Espírito seria derramado com poder e condições dos homens, sem distinção de idade, sexo e posição. Números 11:29. A oração de Moisés de que todo o povo do Senhor fosse profeta seria então cumprida. Joel 2:32. Como resultado, muitos seriam convertidos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A característica se distingue ao seu povo sobre a nova dispensação, é a escrita da lei e morada do Espírito em seus corações. C. Aqui, a conexão com a vinda do Messias. O grande derramamento do Espírito Santo teria o ponto culminante a pessoa do Messias, rei, sobre o qual o Espírito de Jeová repousaria permanentemente na qualidade do Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e temor santo, conselho e poder. A conexão entre os dois grandes eventos proféticos será a vinda do ungido e a efusão universal dos santos. João Batista respondeu: Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aqueles que vêm após mim é o poderoso, mais poderoso que eu, cuja alpargatas. Alpacas, não sou digno de levar e vos batizar com o Espírito Santo. A conexão entre os dois grandes eventos proféticos será a vinda do ungido e a efusão do Espírito Santo. Aqui é a mesma coisa, né? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui. Ok? Aí Jesus prometeu enviar o Consolador aos seus discípulos. João 16, 17. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. A concessão do Espírito Santo está associada com a partida de Cristo, João 16, 17, e a glorificação, João 17, 39, o que implica que em sua morte. Aí está aqui. Outra coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no livro, que aqui não coloquei a referência. É a ver. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver aqui o que eu vi. Beleza. Só um minutinho. Aqui é tudo João. Deixa eu trocar. João.
Não tinha colocado aqui, pulei, desculpa. Ok? É João. João 12, 23 a 24, João 13, 31 a 33. Paulo claramente declara essa conexão em Gálatas 3, 13, 14, 4, 6, 4, 6 e Efésios 1, 3, 7, 13 a 14. Exibindo característica especial. Todo judeu sabia que as poderosas obras do dirigente de Israel e as mensagens do profeta eram provenientes da operação do Espírito Santo. As características distintas da obra do Espírito Santo na presente dispensação. Deixa eu corrigir aqui. O Espírito ainda não havia sido dado como o Espírito de Cristo crucificado e glorificado. Jesus não podia manifestar no Espírito enquanto estivesse em carne. O dom do Espírito não podia ser reivindicado por ele a favor dos homens, enquanto ele podia ser reivindicado por ele a favor dos homens, enquanto ele não assumisse a sua posição de advogado dos homens na presença de Deus. Outra aqui. O Velho Testamento e o Espírito não era dado universalmente, mas geralmente limitado a Israel e concedido segundo a soberana vontade de Deus a certos indivíduos, seja ele profeta, sacerdotes, reais não. Reis e outros obreiros. Na presente época, a dispensação do Espírito era a dispor de todos sem distinção de idade, sexo ou nação. No Velho Testamento, o Espírito de Deus tem a designação de o Espírito, Espírito de Jeová e Espírito de Deus. Alguns eruditos creem que a concessão do Espírito Santo nos tempos do Velho Testamento não infere na morada ou permanência do Espírito, qual a característica do dom nos tempos do Novo Testamento. A palavra dom infere a possessão e a permanência, e que nesse sentido não havia dom do Espírito no Velho Testamento. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e isso infere uma unção permanente. Ok? Aqui nós terminamos a terceira aula. Quero agradecer a todos por assistir. Houve alguns erros de ortografia, alguns esquecimentos, peço desculpas ao aluno, mas como aqui a gente tem pouco recurso, e a gente vai corrigindo ao vivo mesmo, como se fosse uma aula presencial. Okay? Muito obrigado e até a quinta aula.